Olá, amados. Aqui é o pastor Jonesir. Todos sejam muito bem-vindos à comunidade Atos. Bem que nesse momento a boa mão do Senhor possa alcançar a sua vida. Que o Senhor possa, na verdade, hoje, nesse momento em que você está vendo esse vídeo, Ele possa trazer a você aquilo que nós não conseguimos encontrar em nenhum outro lugar desse planeta. Chama-se paz, a paz do Senhor Jesus. Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Isso é muito importante de entendermos quando Jesus disse: eu não dou a paz que o mundo dá. Muitas das vezes, para que as pessoas tenham a percepção de paz a parte de Deus, elas precisam, na verdade, de circunstâncias específicas. Às vezes, alguns precisam de sucesso, outros precisam de poder aquisitivo, ou status financeiros ou social. Mas a paz de Jesus, como diz a Bíblia, ela excede todo o entendimento. Então, meu desejo real neste momento é que você seja cheio da paz do Senhor. Que a paz do Senhor encontre lugar na sua mente, no seu coração. Que a paz do Senhor agora, nesse exato momento, cesse os seus conflitos. Queridos e queridas, falando em conflito, eu senti o desejo no coração de fazer hoje um vídeo praticamente com um conteúdo, podemos dizer assim, de muita relevância. Hoje eu quero falar sobre problemas da área emocional. E problemas da área emocional, da nossa psique, quando esses problemas, na verdade, não conseguem, de maneira racional, serem administrados por nós, esses problemas emocionais, essas sensações emocionais, elas acabam sendo aglomeradas na nossa mente e com o acúmulo de muitos problemas, de muitas emoções não administradas, não tratadas, todos esses acúmulos, hoje a medicina, principalmente a área da neurociência, a área da psicologia, da psiquiatria, hoje ela denomina o conjunto desses problemas que não foram solucionados pelas nossas mentes de depressão. A primeira coisa que eu quero dizer nesse momento é o seguinte: segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, a depressão realmente é um estado real e é um estado médico. Ou melhor dizendo, se a depressão é um estado médico, ela é, na verdade, classificada como uma doença e, como uma doença, ela também tem tratamento. A única diferença do que hoje a medicina chama, podemos colocar como acúmulo de sentimentos não resolvidos na nossa mente, chamamos de depressão, a única diferença é que ela atua diretamente no campo das emoções. Ela praticamente são sintomas, melhor dizendo, subjetivos. São sintomas que, na verdade, eles estão presentes na psique humana, eles estão presentes na mente humana. E hoje eu quero falar com você, hoje eu quero, na verdade, compartilhar com você o seguinte: a depressão, ela tem saída. Como eu havia dito, a própria OMS, ela classifica o conjunto de problemas emocionais não resolvidos, não administrados, todo esse conjunto, essa aglomeração de depressão. Porém, sendo a depressão uma doença como qualquer outra, ela tem solução. E a primeira excelente notícia que eu quero dar para cada um que está vendo esse vídeo é o seguinte: a depressão, ela é totalmente tratável e ela tem, na verdade, uma reversão de percentual de cura de 95% de casos. É como se nós tivéssemos, na verdade, sido acometidos de uma bactéria ou sido acometidos de uma inflamação e nós, na verdade, começamos a fazer uma terapia específica, seja uma inflamação com um anti-inflamatório, e automaticamente é reversível.
a depressão também ela é totalmente reversível. Porém, acentuando-se essa diferença, que a maioria das doenças ela acontece diretamente no corpo, a depressão, ela, por acontecer diretamente na mente, ela precisa, na verdade, sim, de tratamentos voltados para a mente. Ela precisa, na verdade, de tratamentos que tratem a mente do ser humano. E hoje eu quero dizer para você que depressão, você pode vencê-la pelo poder de Deus, pela palavra de Deus. A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é o livro dos livros. A Bíblia é o livro por excelência. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que de tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se formos transliterar esse texto, se formos colocarmos numa linguagem mais atual, nós podemos dizer o seguinte: temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, porque, na verdade, os nossos pensamentos acabam regendo todas as nossas ações. Então, para que nós possamos combater esse sintoma que as pessoas hoje estão sendo acometidas, primeiramente a gente precisa o seguinte: vamos fazer uma ilustração da seguinte forma. Se eu automaticamente vejo necessidade de combater um inimigo, eu primeiramente vou precisar entender esse inimigo. Primeiramente eu vou precisar identificar esse inimigo. E eu quero rapidamente fazer aqui, trazer uma lista. Isso na verdade é uma lista que ela foi compilada, ela foi, na verdade, documentada por profissionais, da psiquiatria, da psicanálise, da psicologia. Por quê? Para que você saiba exatamente se os seus acúmulos emocionais já chegou num grau que hoje denomina-se depressão. E uma coisa, não se importe com o nome, não se importe, na verdade, com a nomenclatura. Ainda que para muitos a depressão ela pode causar, às vezes até mesmo um pânico. Puxa, eu estou deprimido. É como se eu falasse para você, você está resfriado, você está com uma infecção urinária, e isso tem tratamento. Então, para nós iniciarmos todo esse diálogo, para nós iniciarmos, na verdade, essas tratativas, eu quero primeiramente dar para você ferramentas para que você possa identificar realmente se você tem esse sintoma e se você necessita de tratamento, se você necessita de uma abordagem diferenciada em relação à maneira que você está pensando. Como nós utilizamos agora a Bíblia como base para tudo que nós fazemos, né? Temos que ter cuidado com o que pensamos, porque os nossos pensamentos vão reger as nossas ações. Então eu quero automaticamente agora pedir você que prestem atenção e eu vou passar a lista de alguns sintomas que as pessoas podem estar tendo e são caracterizados o quê? Como um acúmulo de sentimentos e caracterizados como um nome clínico. Eu acabei de dizer, nós não podemos nos levar pela nomenclatura, porque isso é muito cultural, não é? O fulano está com depressão, não tem retorno. Não, não pense dessa maneira. Você está passando por um período, uma doença que ao invés de te trazer um desconforto intestinal, um desconforto de congestão nasal, um desconforto de dor muscular, está te trazendo um desconforto na área emocional. E ela é totalmente tratável. Mas eu quero te dar, nesse momento, as ferramentas para você identificar se você realmente tem alguns desses sintomas. Deixe-me ler aqui a lista. Alguns dos sintomas desse acúmulo de problemas, não vou nem colocar em ênfase a depressão,
tá? É uma pessoa que tem sentimentos de tristeza, um vazio existencial, sentimento de desesperança, de pessimismo, perda de prazer nas atividades cotidianas, falta de apetite, perda de peso, fixação por comer, ganho de peso, insônia, desejo de dormir em excesso, falta de concentração, lapsos de memória, dificuldades em tomar decisões, ansiedade, agitação ou inquietação, pensamentos, fala ou movimentos lentos, pensamentos recorrentes sobre a morte ou suicídio, cansaço, perda de energia, sensação de culpa, inutilidade ou fracasso, excesso de raiva, irritabilidade ou fracasso desproporcional ao caso em questão. Bom, preste atenção. Por enquanto, a gente está passando essa lista para quê? Como que é caracterizado clinicamente um estado de acúmulo de sentimentos? Se você tem, pelo menos, dessa lista que eu acabei de dizer, 5 desses sintomas com frequência, praticamente durante todo o dia, e com um período de pelo menos 2 semanas seguidas, você está, na verdade, precisando conhecer ferramentas para que você possa tratar esses sintomas. Primeiramente, deixe-me discorrer um pouco sobre as técnicas, na verdade, de gestão da emoção. Se nós formos falar sobre gestão de emoção, se nós formos falar sobre toda a tratativa da mente humana, nós não podemos deixar de descartar Sigmund Freud. Sigmund Freud, ele foi e é tido até os dias de hoje como o pai da psicanálise. Porém, eu quero ressaltar uma coisa muito importante. O ser humano, a psique humana, como diz o grande médico da parte emocional, Augusto Cury, né, o psiquiatra, psicanalista Augusto Cury, ele diz que hoje sabe-se mais do fundo do mar e do espaço do que da mente humana. A mente humana é um mistério. A mente humana, na verdade, vamos trabalhar com o texto bíblico, com a base bíblica. Quando nós lemos em Gênesis que Deus nos fez a sua imagem, segundo a sua semelhança, se ele nos fez segundo a sua semelhança, nós temos que entender o quê? Nós fomos criados para sermos seres pensantes. Né? A máxima do grande filósofo René Descartes é essa: penso, logo existo. Então a gente tem que entender o seguinte: a mente que Deus me deu, a capacidade emocional, a capacidade psíquica que Deus me deu, ela vai sempre trabalhar ao meu favor. Então, temos que ter essa consciência. Eu sou formado segundo a imagem e semelhança de Deus. Se Deus é um ser racional, se Deus é um ser pensante, se Deus é um ser, na verdade, que ele tem também as emoções que nós temos. E Jesus, ele, na verdade, veio para o quê? Para provar isso de forma real. A Bíblia diz que nunca ninguém tinha visto a Deus. Mas o Filho de Deus que estava junto com o Pai, esse revelou quem é Deus. Então você vê que Deus é um ser, ainda que excelso, ainda que soberano, ainda que viva na eternidade, é autoexistente, não teve início, não terá fim, mas ele é um ser pensante. E como somos a sua semelhança, ele nos deu essa capacidade também de sermos seres pensantes. Como eu estava falando, a mente humana é uma coisa muito interessante. Sigmund Freud, que foi o pai da psicanálise, quando nós vemos a sua biografia, a biografia trata da vida da pessoa, a gente vê que Sigmund Freud, ele foi um homem triste. Ele foi um homem psiquiatra, ele era formado em psiquiatria. Ele, sendo psiquiatra, a sua formação médica, na verdade, era
especializada em tratar da mente humana. Mas ele, na verdade, era uma pessoa introvertida, era uma pessoa triste. Agora eu quero, não é claro, tecendo uma crítica destrutiva contra toda a obra magnífica de Sigmund Freud, mas o erro que Sigmund Freud, ele na verdade teve foi o seguinte, e é até uma curiosidade, embora Sigmund Freud fosse filho de judeus, ele era ateu. O que eu quero dizer com isso? Independentemente das técnicas que a gente possui, do conhecimento que a gente possui, das faculdades mentais que nós possuímos, se nós não colocarmos tudo isso diante de Deus, se nós não usarmos tudo isso juntamente com a nossa fé, com uma força motriz, muitas das vezes nós não alcançaremos os nossos objetivos. E é por isso que esse vídeo é específico para que você entenda o seguinte: a depressão, você pode sim revertê-la, ela tem cura através da fé. Através da fé. Nós não podemos cometer o erro de Sigmund Freud, de obtermos todo o conhecimento e deixarmos, na verdade, o maior de todos os conhecimentos. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, dadas essas informações, nesse momento, você, é claro, vai ter o recurso de voltar o vídeo. Se você voltando o vídeo, você vendo que essas descrições de comportamento emocional, alguma delas você tem, pelo menos 5 delas, constante durante todo o dia e pelo menos num período mínimo de 2 semanas, você está com um acúmulo de sentimentos a serem resolvidos e administrados na sua mente. Para que a gente possa buscar sabedoria em Deus e não cometer o erro de Sigmund Freud, de não colocarmos Deus na frente, Jesus ele foi catedrático, ele foi enfático, dizendo: sem mim nada podereis fazer. Então, tudo que vamos fazer, temos que pedir ao Senhor a sua bênção. E olha, em nome de Jesus, eu quero dizer para você, se você usar a sua fé, se você colocar a tua fé no Todo-Poderoso, Deus vai te dar sabedoria e você vai vencer esse momento. Preste atenção no que eu estou dizendo. Isso é um momento. É como se a pessoa estivesse com uma infecção. Ela vai fazer um tratamento e ela vai, na verdade, sanar esse problema. O problema dos acúmulos de sensações emocionais é que ele não vai, na verdade, se revelar diretamente em um órgão específico, numa região específica do corpo. Ele vai se revelar diretamente na nossa mente. Então, conclusão, eu creio de todo o coração que, em nome de Jesus, com as informações que Deus está te dando, você já venceu esse obstáculo. Então, presta atenção. Acabamos de passar os sintomas. E agora a gente tem que entender exatamente, é claro, não posso fazer uma exposição ou uma dissertação tão grande que tomará muito tempo, mas eu quero tentar ser bem sintético, bem sucinto na minha fala. A mente humana, acabamos de falar que ela é, na verdade, nos dada pelo nosso Criador. A mente humana, ela foi projetada para que ela trabalhe a favor do ser humano. E muitas das vezes nós recebemos durante todo o nosso dia e até mesmo durante o nosso sono o que é chamado de impulsos neurais. Esses impulsos neurais são eles que são responsáveis pelas tomadas de decisões autônomas do nosso organismo. Por exemplo, se não existissem esses impulsos neurais, enquanto dormíamos, nós talvez perderíamos o fôlego. Por quê? Porque se eu estou dormindo, eu perco a consciência, automaticamente o meu pulmão, ele para de quê? Ele para de funcionar, ele para de fazer a contração e de fazer a expansão. Se não houvesse esses estímulos autônomos,
enquanto eu dormia, o meu coração ia parar. Você já teve essa experiência de você passar por algum lugar e alguma coisa vir em direção aos seus olhos e automaticamente a sua pálpebra, de maneira inconsciente, fechar? Isso são estímulos autônomos. Agora preste atenção. Esses estímulos autônomos, Deus colocou em nós também como até mesmo uma ferramenta de sobrevivência. Porque preste atenção, o medo é uma ferramenta de sobrevivência. O raciocínio é uma ferramenta de sobrevivência. O pensar é uma ferramenta de sobrevivência. Por quê? O homem dos primórdios, né? Ainda quando não existia tecnologia, ainda não existia o que existe hoje. Você imagina, se o homem não tivesse de forma natural esse impulso autônomo de sobrevivência, ele talvez não existiria, porque ele não ia ter sentimento ou sensação de medo. Ele ia ver um despenhadeiro e ele ia pensar, eu posso voar daqui. Ele ia ver, na verdade, um mar profundo e ele ia falar, eu posso pular aqui que eu não vou morrer. Então, o que acontece? A nossa mente, ela tem esses estímulos autônomos. O grande problema é o seguinte, esses estímulos autônomos, eles funcionam da seguinte forma. Por exemplo, quando a gente passa por um trauma, quando a gente passa por um problema. Olha, deixe-me ilustrar isso com uma experiência pessoal minha. Eu acho engraçado, mas eu vivi isso e é até bom que eu fale para que a minha fala não se torne pedante. Né? Uma fala pedante é quando uma pessoa quer discorrer de um assunto que ela não tem, na verdade, nenhuma experiência. Certa vez eu fui andar no elevador e o elevador parou. E, para minha surpresa, me deu uma crise de pânico, me deu uma crise de claustrofobia. E eu fiquei ali, sabe, apavorado. E assim que o elevador saiu, o outro andar, eu não ia nem descer nesse andar, eu desci do elevador, peguei a escada, subi onde eu deveria ir, desci os outros andares pela escada, eu fiquei surpreso comigo mesmo, eu pensei comigo, rapaz, eu não sabia que eu tinha medo de elevador. Elevador, para uma pessoa urbana como nós, é uma coisa natural. Elevador e escada rolante. Ok. Depois daquela ocasião, eu ia pegar elevador com a minha esposa e isso chama-se neurolinguística. A minha esposa, ela via no meu rosto que eu estava incomodado, que eu estava, na verdade, desconfortável. E ela, está sentindo alguma coisa? Eu estou sentindo medo. E ela ria porque ela achava que eu estava brincando. Mas olha só, é assim que a nossa psique funciona. Naquele momento, sem que eu esperasse, houve um trauma externo. Essa experiência, ela trouxe um trauma externo para mim. A minha mente, ela absorveu, a minha mente, ela recebeu esse trauma e ela fez um registro. Augusto Cury diz que é o RAM, Registro Automático de Memória. Como aquilo ali me causou um certo medo, como aquilo ali me causou um certo desconforto, aí que entra os estímulos autônomos da mente. Sem que eu quisesse, a minha mente começou a enviar para o meu subconsciente. Elevador faz mal, elevador é ruim, não entre no elevador. E é por isso que quando eu entrava no elevador, sem que eu percebesse, vinha essa sensação do quê? Do medo primitivo. Então presta atenção, todos os problemas emocionais, ele tem esse fundo, porque a gente não entende como a nossa mente funciona. Mas a nossa mente funciona dessa maneira. Você quer ver uma coisa? Pessoas que tiveram traumas na infância, pessoas que foram maltratadas, sejam esses maltratos verbais que machucam mais do que os maltratos físicos, maltratos verbais, principalmente maltratos verbais que os próprios pais, às vezes num momento de intempérie, ou num momento, às vezes, que não teve sabedoria para poder falar outra coisa,
e às vezes maltratou os filhos, falou palavras que denegrissem a imagem do filho, tudo isso vai sendo registrado. Tudo isso vai sendo registrado. Então, geralmente, a gente não sabe administrar esses sentimentos. E a gente vai fazendo com esses sentimentos, a gente, por não saber que são estímulos autônomos, a gente automaticamente faz o quê? A gente não sabe como lidar com eles. Isso vai acumulando, isso vai acumulando. E você pode ver, todas as crianças que sofreram maltratos, infelizmente, crescem adultos o quê? Adultos que têm dificuldade de confiar em outras pessoas, adultos que têm dificuldade de expor fraquezas. Por quê? Porque o seu cérebro, a sua mente, enviou uma mensagem sem que ele queira para o subconsciente. Olha, não demonstra fraqueza para ninguém, porque senão você vai ser maltratado de novo. Você tem que ser forte. Só que tem que esses estímulos acabam o quê? Acaba confundindo a mente da pessoa. Qual é o problema dos estímulos autônomos? A mente envia, mas a mente não consegue calibrar. Sabe? A mente não consegue calibrar, a mente vai enviando. E a pessoa, por não perceber como a mente funciona, a pessoa não tem como lidar com isso. Tanto é que o que nós temos que aprender com Deus é saber o quê? É saber produzir gestão emocional. Deixe-me ilustrar como funciona a nossa mente. É como se nós pegássemos um copo cheio de água suja, né? O copo está aqui, estou ilustrando sem o copo, mas eu quero fazer bem ilustrativo. Esse copo aqui está cheio de água suja. Se eu pegar na outra mão um copo com água limpa, vocês sabem que se eu derramar água limpa, ainda que bem devagar, gradativamente, sobre a água suja desse copo, o que vai acontecer? A água limpa, ela vai começar o quê? Como já tem um volume aqui, e com o volume desse aqui são 2. Vamos trabalhar com a física? 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, automaticamente, é um efeito da física natural. A água limpa, ela vai começar a entrar no copo e a água suja vai sair. Através da sabedoria que Deus está te dando nesse momento, é isso que você tem que fazer com a sua mente. A mente é assim. A gente tem que entender o seguinte: o que me causou trauma no passado? O que tem me causado trauma? O que tem me inquietado? O que tem feito com que eu, na verdade, não tenha uma estabilidade emocional? E a gente resolve isso, com certeza, através de Deus. Eu quero agora falamos sobre causas dos problemas emocionais em excesso. Não vou falar mais de depressão. Você também faça esse exercício. Não, eu tenho problemas emocionais em excesso. Você sabe, o próprio nome, ele já traz, olha, a gente está trabalhando com emocional. O próprio nome já traz um pessimismo, não é? Eu tenho problemas emocionais em excesso, não tratados, mas agora eu sei como tratá-los. Eu vou tratar o quê? Através da minha fé. Eu não vou ser como Sigmund Freud. Eu não vou ser um ateu. Eu sei que há um Deus maravilhoso. E olha só, presta atenção. A mensagem principal do Evangelho é arrependimento. Arrependimento, se nós formos traduzir para uma palavra contemporânea, significa o seguinte: mudar de pensamento. Olha como o Evangelho é tão maravilhoso. Arrependimento, mudar de pensamento. Eu preciso mudar de pensamento. Lembra que eu falei que Provérbio 4:23 diz o quê? Cuidado com o que você pensa, porque os seus pensamentos regem a sua vida. Eu preciso mudar de pensamento. E a primeira coisa que eu quero que você faça é o seguinte: fala, Deus, eu recebi informações que me serão úteis, mas se o Senhor não me ajudar, eu não posso, na verdade, reverter esse quadro. Eu peço primeiramente a tua bênção, mas eu quero que o Senhor me ajude. Por quê? Presta atenção, querido e querida. A entrada da informação, ela se dá pelo viés da mente. E quando a gente está com esse copo d'água, com a água tão suja, a gente não consegue ter uma percepção mais sensível.
Então, em nome de Jesus, eu quero que você deixe o Espírito Santo tratar a sua mente. Oh, glória! Jesus falou que Ele é a água da vida. Ele é a água da vida. Deixa essa água da vida derramar na sua vida, sabe? E eu quero, então, vamos lá, para a gente ser bem didático e pedagógico. Falamos sobre os sintomas para que você identifique. Falamos que o pai da psicanálise, ele só cometeu um erro. Ele não colocou Deus em toda a sua técnica, em todo o seu conhecimento, e ele mesmo não se beneficiou de Deus. Que ele tinha as técnicas, ele tratava pacientes com problemas e traumas emocionais e ele não tinha Deus, ele era ateu. E eu sei que não é o seu caso. Então, nós trabalhamos com sintomas. Se nós identificamos, se nós temos problemas emocionais acumulados sem que nós soubéssemos administrá-los, agora nós estamos sabendo. E o que acontece? Acontece o seguinte: tudo tem efeito causa, não é? Por que eu tenho? Eu já falei que alguns traumas do passado, que algumas circunstâncias da vida, né? Agressões verbais ou físicas, expectativas que não foram preenchidas. Expectativas que não foram preenchidas. Por que não foram preenchidas? Presta atenção nesse princípio. As nossas decepções sempre serão do tamanho das nossas expectativas. Então, vamos gerar expectativas dentro da nossa normalidade. Hoje, o que tem causado muito problema emocional na vida de muitas pessoas é, na verdade, a correria do mundo moderno. As pessoas só almejam coisas, as pessoas querem ser o que elas ainda não podem ser, as pessoas querem ter o que elas ainda não podem ter, e elas geram expectativas grandes, e essas expectativas grandes, o que acontece? Elas causam grandes decepções, e essas grandes decepções vão se acumulando. Lembra que eu falei? Eu tenho uma decepção. Então, automaticamente, os impulsos autônomos do cérebro, ele vai fazer o seguinte: olha, para de sonhar. Para de querer. Aí começa o quê? O pessimismo. Começa o quê? O sentimento de desesperança. Começa o quê? O vazio existencial. Um dos principais sintomas que você está com acúmulo de sentimentos e você deve exercer em nome de Jesus poder sobre a sua mente por Deus para que você resolva-os. Um dos maiores sintomas é o seguinte: você perde a capacidade de se alegrar com ações que antes você se alegrava. Às vezes você sai com os amigos, está todo mundo rindo e você está triste. Às vezes você vai à praia, está todo mundo feliz e você está triste. E muitas das vezes também um outro sintoma é o seguinte: é o pessimismo. É o pessimismo. Olha como a Bíblia é maravilhosa. Jesus disse assim: a candeia do corpo, os olhos do corpo, são nossos olhos, melhor dizendo, perdão, a luz do corpo são nossos olhos. O que Jesus quis dizer com isso? Eu tenho que ver as coisas com uma perspectiva boa. Eu tenho que ver as coisas com uma perspectiva boa. Então, o que acontece? Eu agora quero trabalhar alguns tipos de causas desses problemas de acúmulos emocionais e, como nós estamos tratando, as soluções ante a fé e a palavra de Deus. Vamos lá. Tá? Traumas do passado, diversos, né? Como eu estava falando. Filipenses 3,14. Mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para a que estão diante de mim, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha como a Bíblia ensina. O maior problema emocional é a gente viver no passado. Viver no passado, sabe? O nosso cérebro vai nos remeter sempre ao passado. Nós estamos no presente. Nós estamos no presente. Então, aprenda com a palavra de Deus a deixar o passado para trás. Cristo já te perdoou. Cristo já te perdoou. Cristo te entende. Cristo te ama. O teu passado ficou, o nome passado ficou para trás. Preste atenção. O que você vai ganhar olhando para trás e pensando em coisas que você não pode mais fazer nada? O passado é imutável.
Ah, mas aquele concurso eu estudei pouco. Ah, mas aquilo ali eu não podia. O passado é imutável. Pare de viver no passado. Uma outra causa, tá? Mágoas e ressentimentos. Filipenses 4,32. Antes, sede uns com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Gente, mágoa e ressentimento, olha, tem sido a maior causa de problemas emocionais. Jesus, na oração, no modelo mais bendito e mais conhecido do mundo, que nós chamamos de Pai Nosso, não é? O que ele fala? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. O perdão, gente, é a asepsia da alma, é a alforria do coração. Perdoar é difícil, mas faz-se necessário. E eu te encorajo, eu te ensino em nome de Jesus, perdoe. Olha, mágoas e a palavra ressentimento, esse prefixo ré, né? A gente já sabe que é o quê? O que é ressentimento? É um sentimento repetido. Tem pessoas que foram magoadas e por não entender que você, perdoando, você é livre desse fardo, a pessoa fica ressentindo. Gente, presta atenção. O perdão traz mais benefício para o ofendido do que para o ofensor. Então, olha, presta atenção. Passado. Uma coisa eu faço. Eu deixo as coisas que para trás ficam e sigo para frente. O meu alvo que é Cristo. Mágoas, ressentimento. Assim como Cristo nos perdoou, devemos o quê? Perdoar uns aos outros. Peça ao Espírito Santo para que ele te ensine a perdoar. Perdoe essa pessoa. Gente, às vezes é uma mágoa de uma mãe, a mágoa de um pai, a mágoa de um irmão, é a mágoa de um amigo de trabalho. Uma coisa interessante que as pessoas sempre dizem, que a mágoa é como se você estivesse bebendo um copo de veneno e achando que o outro tem que morrer. Perdoa, em nome de Jesus. Ó, vai pegando a água do Espírito Santo, vai deixando cair aí dentro do seu ser, da tua mente, tá bom? Vamos lá. Esse também é líder. Ansiedade, né? Lidar com o futuro. Mateus 6,28. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta. Olha aí, Jesus é maravilhoso. Não andeis cuidadosos, ansiedade. Gente, eu não consigo voltar no passado e eu não consigo ir para o presente. Jesus disse, basta a cada dia os seus desafios. Vive no presente. Ansiedade, meu Deus do céu. Olha, lembra dos mecanismos naturais? A ansiedade é boa, não é? Lembra quando nós éramos criança? Eu lembro quando eu sabia que eu ia para a praia no outro dia, rapaz, dava vontade de dormir logo. Isso é uma ansiedade boa. Mas aquela ansiedade, meu Deus, ai, mas vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Olha que coisa linda, não fiqueis ansiosos pelo dia de amanhã. A nossa vida é mais do que o mantimento, o nosso corpo é mais do que a vestimenta. O que significa isso? Jesus, ele está valorizando, a minha saúde emocional mais do que as coisas materiais. Lembra-se que eu falei sobre isso? Hoje, o corre-corre, a busca por status, está, na verdade, o quê? Está adoecendo muitas mentes. Então, em nome de Jesus, se liberte disso. Um outro ponto muito interessante. Sentimentos negativos, Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, pois eles verão a Deus. Limpo de coração. A inveja, ela traz transtornos emocionais. A irritabilidade traz transtornos emocionais. A falta de paciência traz transtornos emocionais, sabe? É por isso que Jesus falou, bem-aventurado os limpos de coração. Gente, lembra dessa analogia? A nossa mente é o copo invisível, né? O copo invisível, 2 copos invisíveis. Mas pela fé, esse copo está sujo, é a nossa mente. Aqui está a água da vida. Jesus falou só a água da vida. Deixa a água da vida, transbordar na sua vida, tirar as impurezas.
tá bom, queridos? Hoje eu fiz um vídeo um pouco mais longo do que os demais, mas creio que foi necessário, que esse vídeo te abençoe. Eu sei que muitas pessoas estão acometidas com esses problemas. Preste atenção, preste atenção. Isso tem jeito, isso tem jeito. Termino com isso. Essa frase, ela é estupenda. O pensador, ele não pode ser dominado pelo pensamento. Lembra que eu falei? Deus nos fez a sua semelhança. Somos seres pensantes. Vamos à máxima de René Descartes? Penso, logo existo. Então, preste atenção. O pensador não pode ser dominado pelo pensamento. Sabe como é que você vai fazer a água? Eu não quero fazer discurso pedante, né? Eu falei da minha experiência no elevador e eu dirijo todo dia. Eu preciso dirigir para trabalhar. Eu estou usando isso, gente. Eu já estava no engarrafamento. Eu falei assim, o meu estresse, a minha impaciência não vai fazer que esse engarrafamento acabe. Então eu vou ficar aqui. Jogar uma aguinha ali, né? Na sujeira da mente. Tá bom, queridos? Deixe-me orar por você. Pai, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor tem colocado esse desejo no meu coração de fazer esse vídeo. Oh Deus, eu sei que muitas pessoas têm sido acometidas, Senhor, desses problemas emocionais. Mas, Jesus, meu Deus, Tu és o Senhor que liberta. Hoje, essa pessoa conheceu a verdade. E a Tua palavra diz, conhecereis a verdade vos libertará. Meu Deus, dá força, Senhor, a essa pessoa. Eu te peço agora, Espírito Santo, põe a Tua água sobre a vida dela. Põe, Senhor, o Teu alívio. Põe a Tua paz no coração dessa pessoa. Essa pessoa precisa mudar, Senhor. Senhor, só vamos mudar as nossas atitudes se mudarmos os nossos pensamentos. Então, em nome de Jesus, Senhor, alcança essa vida, alcança essa mulher, esse homem, essa jovem, esse jovem, Senhor, essa família. E em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa cuidar dessa mente, essa mente sendo tua, Senhor, ela vai estar saudável, em nome de Jesus. Querido, Deus te abençoe. Fique na bênção, em nome de Jesus.